eu sou a professora Adriana e essa é a nossa segunda aula da disciplina de simulação e a primeira parte, parte 1, modelos e simulação. Uma das coisas que é importante a gente entender e relembrar alguns aspectos que foram discutidos na primeira aula é a questão da modelagem e a simulação. Bom, para que serve, né? Tanto a modelagem e a simulação são ferramentas empregadas na análise de sistemas complexos. Bom, o que é um sistema complexo? Mas para entendermos um sistema complexo, primeiramente vamos entender o que é um sistema. Um sistema é um conjunto de elementos que são interdependentes de modo a formar um todo organizado. Quando é um sistema complexo, o que acontece é que, por exemplo, cada uma das partes, você conhece o comportamento dessas partes, mas quando junta o todo, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Por isso que se caracteriza por um sistema complexo. Um exemplo disso são os grupos sociais. Eles podem, de uma certa forma, ser entendidos como sistemas complexos. Você tem uma boa ideia do comportamento de cada pessoa, que é o que vai junto, um conjunto de pessoas vai estar formando esse sistema complexo. Agora, o comportamento de todo o grupo pode ser completamente imprevisível, ok? Os passos para o desenvolvimento da simulação. Como é que eles acontecem? Vejamos. Primeiramente, eu preciso, relembrando que a gente discutiu algumas coisas sobre isso, é necessário criar uma representação, ou seja, um modelo que me permita conseguir representar o que está se pretendendo analisar, ou seja, o sistema que está em estudo. Esse é o primeiro aspecto. Em seguida, a experimentação, com o modelo do sistema guiado por um conjunto de objetivos. Por exemplo, melhoria de algum projeto, análise de custo-benefício, análise de sensibilidade, se eu mudar determinados parâmetros, o que isso vai me resultar. Aí, essa experimentação vai produzir um histórico de comportamento do sistema, que vão ser as estatísticas. E aí, nós vamos analisar, então a experimentação vai produzir esse histórico, e nós vamos analisar esse conjunto de dados para entender o comportamento do sistema. Quando estudamos sistemas, nós podemos pensar que existem sistemas que são reais, tá certo? E sistemas que, na verdade, a gente acaba usando o modelo daquele sistema. A gente vai fazer a avaliação do sistema através de um modelo. Esse modelo ele pode ser físico, como pode ser um modelo matemático. O modelo matemático, existem dois tipos de soluções que podem acontecer. Podemos ter uma solução analítica ou, às vezes, uma solução numérica, que é através da simulação. Então, em outras palavras, quando temos, por exemplo, um avião que caiu, então queremos saber o motivo, né? Entender qual foi o conjunto de situações que aconteceram que levaram a essa queda desse avião. Então, estamos fazendo uma avaliação de um sistema real. Mas podemos também estudar alguns automóveis, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, um boneco, né, para entender qual é a influência de uma batida. Então, são os lugares de teste de carro, para ver como que uma batida funciona. Isso é um modelo físico. Mas podemos também estudar de forma matemática. Então, por exemplo, podemos ter uma moto, entender quais são as forças, então, a força, né, de segurar, a força aqui a respeito dos movimentos, né, do movimento das próprias rodas, tem uma série de forças que são consideradas aqui. E podemos fazer alguns gráficos dessas forças para entender, por exemplo, a distância de frenagem de acordo com o tipo de aceleração que essa moto estava. Esses desenhos estão nesse artigo que está na Cielo, que é um artigo bem interessante que você pode analisar. Bom, agora, vamos entender qual é a diferença, então isso advém de um modelo matemático. Vamos entender a diferença entre uma solução analítica e uma numérica, através da simulação. Modelos analíticos versus modelos de simulação.
Essas diferenças entre esses dois contextos, modelos analíticos e modelos de simulação, está na solução que eles encontram. O que acontece? O analítico, por exemplo, ele vai resolver um problema matemático por meio de algoritmos. Então, são fórmulas, e aí eu coloco essas fórmulas, por exemplo, quando tinha aqueles problemas de otimização em pesquisa operacional, resolvia através do solver. As soluções encontradas são usadas como medidas de desempenho do sistema. Já a simulação, ela é um programa. Então, ela vai produzir uma amostra com aquele. Então, eu tenho o meu modelo, vou produzir uma amostra ali dentro daquele modelo, daquele comportamento. Então, por exemplo, pensando num problema do jornaleiro, que ele precisa decidir quantos jornais ele deve comprar no dia anterior, né, quer dizer, logo cedo, de madrugada em geral, para vender lá na banca ou qualquer outro lugar. Você pode simular várias demandas para entender qual que seria a melhor quantidade a ser comprada de forma que tenha o menor resíduo, né, que tenha a menor quantidade de sobras de jornal, mas também que não perca clientes, porque se eu comprar pouco e as pessoas vierem me procurar e eu não tiver jornal, cada vez mais eu vou ter menos pessoas me procurando. Então, é feita uma amostra de várias possibilidades e dentro dessa amostra, as estatísticas obtidas com esses resultados são usadas como medida de desempenho do sistema. Então, um outro exemplo aqui para entender a diferença entre o modelo analítico e o modelo de simulação numérico, temos aqui essa situação, problema 1. O Departamento de Doações Voluntárias faz uma coleta anual de doações de porta em porta. Temos 3.000 domicílios a serem visitados. O departamento pede que esses domicílios sejam patrocinadores, que seria uma doação de R$10, ou patronos, uma doação de R$25. E aí eles têm esses dados anteriores. E desses dados anteriores, eles observaram o seguinte, que 15% dos domicílios visitados não tem ninguém em casa. Então, se não tem ninguém em casa, a casa não vai ser visitada e não vai se obter o donativo. Mas, quando há alguém em casa, ou seja, nas 85%, 80% das vezes é uma mulher que atende a porta e 20% das vezes isso é feito por um homem. Quando é uma mulher que atende a porta, 40% fazem contribuição. Dessas 40%, então 60% também perdeu, não temos nada. Dessas que fazem contribuição, 70% doam R$10, que são patrocinadoras, e 30% são patronas. Já os homens, a porcentagem de homens que contribuem é um pouquinho maior. 70% dos homens fazem uma contribuição, 25% são patrocinadores, ou seja, uma doação de R$10, e 75% são patronos. Então, a pergunta seria, qual o valor esperado do dinheiro recebido da arrecadação anual? Então, isso pode ser feito tanto de forma analítica, quanto de forma por simulação. Então, só para entendermos aqui o fluxograma, no início, bateu na porta, alguém atende? Não, fim, acabou, foram zero, não ganhou nada. Atendeu? Sim, é uma mulher. É uma mulher? Sim, ela pode contribuir ou não contribuir. Se ela contribuir, pode ser patrona, R$25, ou pode ser patrocinadora. A mulher também pode não contribuir, tá certo? Sim ou não. Aliás, se não for mulher, né? Aí seria um homem, se vai contribuir ou não. Sim, né? Ele vai contribuir, não vai contribuir, não vai ganhar nada. Da mesma forma, podemos pôr no sentido de árvore, tá certo? Visitando uma residência, as duas possibilidades. Não tem ninguém, tem pessoas. Pode ser uma mulher ou um homem. A mulher pode não doar ou doar, e a mesma coisa para o homem. Se ela doar, pode ser como patrocinador ou patrona, e a mesma coisa para o homem. E aqui estão as probabilidades, tá certo? 0,15 ou 15%, né? E os valores que acontecem em cada uma dessas situações. Podemos colocar isso no Excel para fazer os cálculos. Então, por exemplo, aqui a probabilidade de não ter ninguém é 15%.
a probabilidade de ser uma patrocinadora, né, contribuir, de atender, ser uma mulher, contribuir como patrocinadora, então vai ser o produto dessas probabilidades aqui, que vai ser 14,3%. A probabilidade aqui de R$ 25 vai ser atender, mulher, contribui como patrona, né? 6,1%. E assim em diante. Então, a probabilidade aqui de termos alguém atender a porta, ser um homem, contribuir e ser patrono, tá certo? Vai dar 17,9%, ok? Bom, como é que a gente acha o valor esperado? Multiplicando esses valores, porque isso aqui é como se fosse uma média ponderada, e vamos ter um valor por residência. Então, o valor esperado em cada domicílio seria de R$ 8,00. E multiplicando isso pelos 3.000, daria um valor esperado de R$ 24.046. O que, o que a simulação faz de diferente? Ela vai fazer, na verdade, uma distribuição do valor esperado. Então, você faz uma amostra, você simula. Porque quando a gente olha essas probabilidades aqui, isso aqui é probabilidade, então não necessariamente vai acontecer. Observe que qual a probabilidade de não ganharmos nada? Zero. Somando essas probabilidades, ó, 15% mais 30% mais 10,2%. Se eu somar essas probabilidades, eu vou ter a probabilidade de não ganhar nada. A probabilidade de ganhar R$ 10 é somando essas probabilidades aqui, 14 mais 6. E a probabilidade de ser R$ 25, 6 mais 17. Então, eu vou fazendo as simulações. Fazendo as simulações, eu tenho uma distribuição do valor arrecadado. Então, a gente vai aprender depois a fazer esse tipo de coisa. E aqui nós temos o valor, que provavelmente é o valor médio, em torno de 24.000 e alguma coisa. Ok? Vamos ver um outro exemplo comparando os modelos analíticos com os modelos de simulação. É um problema muito conhecido. Veja o vídeo com a história do problema de Monty Hall. Daqui a pouco vai aparecer o link para esse vídeo. O problema de Monty Hall é um problema que existem 3 portas. É um problema de auditório. O apresentador exibe 3 portas, essas portas, 1, 2 e 3. E atrás de uma delas há um prêmio. Geralmente, por exemplo, em alguns lugares coloca que é um carro, alguma coisa nesse sentido. Na primeira etapa, o participante escolhe uma porta que ainda não foi aberta. Então, ele tem essas 3 portas e ele vai escolher uma dessas 3 portas, que ainda não foi aberta. Em seguida, o apresentador abre uma das portas vazias, dentre as outras 2 que o participante não escolheu. E ele, logicamente, acaba abrindo a porta que ele sabe que não tem o prêmio, que é uma porta ali que geralmente nesse problema eles colocam que, como se fosse um bode, uma cabra, tá certo? Bom, aí, agora com as 2 portas apenas para escolher, porque ele abriu uma, e ele já tinha escolhido uma inicialmente, mas o apresentador foi lá e abriu uma. Então, agora com as 2 portas apenas para escolher e sabendo que o prêmio está atrás de uma delas, o participante tem que decidir se permanece com a porta que escolheu no início do jogo ou se ele muda para outra porta que está fechada. O que você faria? Você trocaria ou não de porta? Qual a estratégia mais lógica? Ficar com a porta escolhida inicialmente ou mudar de porta? Com qual das 2 portas ainda fechadas o participante tem mais probabilidade de ganhar? Então, é possível fazer uma resolução analítica desse problema, tá certo? É um modelo analítico e é possível resolver por simulação. Para ver a resolução analítica, veja no vídeo o que tem o link, que é o problema de Monty Hall. Lá ele explica direitinho qual é essa resolução analítica. E ele vai mostrar para você que vale mais a pena. Assista o vídeo e você vai saber a resposta. Agora, na forma de resolver isso por simulação, que a gente vai aprender também, o que acontece? O modelo seria o seguinte: você vai criar uma variável aleatória, que é o participante escolhe uma das portas, e uma outra variável que é uma das portas possui o prêmio.
O apresentador vai abrir uma das portas vazias e nós vamos ter dois participantes. Vamos ver o participante A, que nunca troca de porta, e vamos ter o participante B, que sempre troca de porta, e vamos comparar a porcentagem de vezes em que cada participante ganhou o prêmio. Nós vamos aprender a fazer isso depois, mas aqui fica claro o que acontece. Na solução analítica, ele vai te dar direto o resultado. Aqui nós vamos ter o resultado também, mas vamos ver através de uma amostra possíveis de situações que poderiam acontecer. Tem problemas que não conseguimos resolver de forma analítica, porque sempre que a gente puder resolver o problema de forma analítica, é melhor, porque a forma analítica ela acaba te dando a solução da otimização. Mas muitas vezes envolve probabilidades e aí não conseguimos ter essa resolução analítica. E aí é porque nós vamos para a simulação, que é o que nós vamos aprender nesse nosso curso.